Deus, meus amados, é tão grande que por mais que a gente fale, ainda não dá para explicar. Ora, existia uma cidade com muita prostituição e homossexualismo. E aquela cidade chamava Sodoma e Gomorra. E Deus disse que ia tocar fogo naquela cidade. E Ló mais Abraão ficaram tristes. E Abraão disse: Senhor, deixa eu ver se não tem mais alguém que te sirva, que te faça agradável. E Deus disse: não tem um. Se tu andar e achar 10 homens nessa cidade que tenha sinceridade comigo, eu não botarei fogo na cidade. E ele foi procurando e voltando a Deus. E realmente só tinha Abraão e Ló. E a Bíblia diz que Abraão ficou, mas Ló tão triste, porque aquela cidade tinha muita gente, ia ser tudo destruído por causa do pecado. A Bíblia diz que Abraão e Ló, com pena de sair dali, eles iam atrasar a saída e eles corriam perigo. E Deus enviou 2 anjos em forma de gente, como se estivesse ainda vivo na carne. E aqueles 2 anjos chegaram na casa de Ló. E nem Ló sabia que eram os anjos do Senhor. E Ló hospedou anjo pela fé, pensando que eram pessoas. E o anjo ficou ali, dormiu ali. Mas quando os anjos chegaram ali, todos pensando que era alguém que estava chegando naquela cidade, veio os valentes daquela cidade para querer matar os anjos. E Ló, pensando que eles estavam vivos ainda, era a pessoa que estava vivo na carne, Ló disse: não faça isso com eles. Eu te dou a minha filha para você se casar com ela, para você não matarem ele. Mas os anjos disseram que não precisava, porque os anjos sabiam quem eles eram. Era mandado enviado de Deus. Este anjo enviado de Deus, que sempre foi enviado para cada um que Deus quer fazer os milagres, Deus envia para a casa de cada um de nós que tiver compromisso com Deus. Por isso que nós temos que ter compromisso com Deus, para que nós receba esse prazer, essa alegria, irmãos. Mas quando chegou no outro dia, na hora de saírem para ser botado fogo na cidade, aquele povo ficaram demorando. E Ló ficou demorando. E os anjos: vambora, Ló. E Ló só preocupado com a cidade. Foi obrigado os anjos pegar na mão dele e levar, para que não atrasasse a saída, para que não houvesse nada contra Ló. E o que acontece? Aquela cidade foi incendiada. A ira de Deus se acendeu. O que mais acende a ira de Deus é o pecado. Por isso que é o pecado que separa nós de Deus. Então, meu querido, meus ouvintes, meus amados, eles saíram. E Deus disse: não quero que ninguém tenha nem dó dessa cidade e nem olhe para trás. E saiu Ló, as filhas e a mulher. Porém a mulher desobedeceu a Deus, virou-se para trás para ver como que estava a cidade. E quando olhou para trás, ela virou uma estátua de sal. Por quê? Porque ela ficou com dó daquela cidade, porque Deus estava muito irado por causa do pecado. Mas Deus, Ele ama todos nós. Ele ama o pecador, mas Ele não ama o pecado. Mas a Bíblia diz que daquela saída, Abraão, ele habitou numa terra como se fosse terra alheia. Ele em uma e Ló em outra, perdão. E Abraão, sem saber, aquela terra que ele habitou, é a terra que Deus deu para ele. Olha que maravilha. Ele acreditou que Deus não ia dar nada para ele que não fosse bom. Ele creu e recebeu aquela terra muito boa dada por Deus. Então, irmãos, eles separaram para cada um ficar na sua terra. Amém? Essas histórias são reais, são
História que Deus mandou escrever da Bíblia Sagrada. Os profetas escreveram guiado pelo Espírito de Deus. Amém? Glória a Deus. Que Deus o abençoe poderosamente em nome de Jesus.